Fala pessoal, começando aqui mais uma entrega. É real esse ATS ou é irreal? Até quando o fictício se mistura com a realidade? Eu tenho visto muitos jogadores, vou assim falar, misturando a vida real com o fictício de uma maneira meio que exagerada. Então eu nunca vi ninguém na internet discutindo sobre isso, talvez eu nem pesquisei direito, mas teria que dar uma olhada. E eu tenho andado por alguns comboios, brincado, né, com alguns comboios, com algumas pessoas, e tenho reparado um certo exagero. Então é sobre isso que eu vou falar. Enquanto eu inicio essa carga, já está carregadinho, é pertinho aqui, da onde eu tô, eu vou dentro do Texas mesmo, só no finalzinho a gente sai um pouquinho, mas é aqui dentro do Texas. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, ver o que vocês acham, né? Vamos entrar lá no caminhão e ver o caminho que a gente vai fazer. Deixa eu mudar essa telinha aqui. Eu gosto mais dessa aqui. Ele me dá o horário e me dá o tempo de entrega. Não sei se vocês conseguem ver, ali tá ali, ó, 3 horas e 45 para entrega. Agora são 8h54 da manhã. Certo? Então vamos indo aqui, ó. Já estou com o trajeto ali. Acho que a saída é lá pelo outro lado. Deixa eu ver se dá para dar a volta aqui. Passar bem pelo cantinho, acho que dá. Eita! Será que eu consigo passar aqui? Deu uma ré lá onde eu estava. Vamos ver se dá. Tirar uma fininha aqui. Poderzinho apertadinho. Tá parecendo o Eurotruck. Tirar uma fininha aqui no caminhão. Agora eu vou lá no mudo. Aí. Opa, já deu uma raspadinha lá. Tudo bem. Faz parte. Deu uma raladinha no reboque. Então, para começar a nossa conversa, essa semana eu estava andando aí no comboio, semana passada, e eu vi ali uns caras meio exaltados, porque tem a turma que quer simular 100%, e tem uns que não simulam, né? Desligam fadiga, desligam combustível, até danos, né, por batidas. Enfim, o cara deixa a coisa bem irreal. Desliga a multa de polícia. E aí o negócio fica meio real. E tem aqueles que querem simular 100%, né? Eu acho que é aí que dá os conflitos. E aqueles caras que querem simular, alguns eu percebi assim. O cara tá fazendo do jogo como se fosse a vida real. E tem alguns caras, eu participo de uma empresa, né? Uma empresa fictícia, tal, para a simulação ficar bem aprofundada. Então a gente participa de empresa, porque aí você tem meta,
de fazer cargas, e o jogo não fica tão enjoativo, porque se ficar só fazendo carga para lá e para cá, chega uma hora que fica enfadonho, né, vira uma monotonia e perde a graça. Então as empresas, de pessoas reais, né, uma empresa fictícia, mas pessoas reais que participam, não aquela empresa do jogo que é offline, né, que os motoristas são fictícios, não, motoristas reais, tal. Aí tem aí vai os exageros, tem o coordenador de carga, tem o coordenador de logística, enfim, né? Cada empresa tem o seu perfil. Tem umas que se aprofundam mais. E os caras ficam bravos, chamam atenção, que se a pessoa não está cumprindo o horário, cumprindo a quilometragem, enfim, né? E outras não, que são mais suaves, deixam mais livre, né? A pessoa brincar, né? Entre aspas, né? Brincar, se divertir, simulando. E aí que fica o problema, né? Aqueles que entram só para zoar, que eu falei que desligam tudo, esses aí estão nem aí, eles entram para brincar mesmo, o jogo é uma brincadeira, e ficam apostando corrida, colocam motores super potentes, né? Que nem existe, acho que na realidade, nem como é que chama aquela corrida de caminhão lá? Fórmula Truck, acho que nem lá não existe. E esses caras não, mas aqueles que querem simular dentro das empresas, e muitas vezes eu, no horário livre, assim, durante o dia, tenho alguns trabalhos para fazer no computador, em casa, de vez em quando eu dou uma olhadinha lá. Pô, o cara que tá sempre online, tá sempre jogando, com quilometragem altíssima. Caramba, como é que o cara consegue, né? E a vida real? Já vi o cara fazendo live, discutindo com a esposa, porque a esposa foi lá chamar atenção, que já estava muitas horas no jogo, e que ele tinha umas coisas para fazer o cara briga com a esposa. Agora eu tô fazendo uma carga, tô saindo daqui, não posso parar, senão vou ser penalizado. Você não tá vendo que eu tô dirigindo? O cara falou isso pra esposa. Você não tá vendo que eu tô dirigindo? Eu tô com carga agora. Eu falei, caramba, era um pouquinho, né? Eita, onde nós vamos, né? Eu fiquei pensando. Falei, pô, e a vida real do cara? Isso aqui é uma diversão, é um brinquedo. A esposa ou o filho fala, pai, preciso de você. O cara tem que parar na hora. O que tá fazendo, a não ser assim quando é bobeira, né? Quando for por coisas importantes, relevantes da vida real, né? O cara tem que parar o jogo. O que tá fazendo? Perde a carga, perde dinheiro, isso. É só um jogo. Então é isso que eu fico meio preocupado com essas pessoas que estão se prejudicando, muitos na vida profissional, no seu trabalho, se prejudicando por causa de jogo e gastando fortunas. Eu vejo que esses caras gastam comprando placas de vídeo, volante, muitos até fazendo setup, né? Quando o cara faz live, é um meio de ganhar dinheiro dele, ele vive daquilo. O cara investir num setup, num cockpit, num cenário, né? Porque ele vai, através do cenário dele, ele vai atrair mais adeptos, vai atrair mais pessoas, com isso vai aumentar a renda dele no YouTube, ou onde quer que ele faça o stream dele. Até aí tudo bem. Até aí a gente aceita, é o trabalho, o cara está investindo no trabalho. Agora, quando o cara investe esse dinheiro, volante, cockpit, cenário, setup, para diversão, aí eu fico preocupado. A não ser assim, o cara tem grana.
tá sobrando dinheiro, que nem os caras que simulam corrida de carro, os profissionais, né? Rubinho Barrichello, Felipe Massa e entre outros, eles têm competições online. O Rubinho vende cockpit para a Fórmula 1 e outras corridas, que a partir de 70 mil, daí vai embora. O negócio simula a vida real. E eles usam até para treinamento, porque eles são corredores de verdade, da vida real. Então esses caras é diferente. Aí é outra vibe, eles têm muita grana. Agora quando o cara tira ali o salarinho dele, apertadinho, ou faz prestação, entra no cartão de crédito. Eu já vi o cara se afundar no cartão de crédito para poder. Pô, desculpa. Peraí que eu vou tomar um bolinho d'água aqui. Pronto. O cara entra no cartão de crédito, se endivida, inventa para a esposa que é alguma outra coisa, mente. Aí é preocupante, aí já começa a ficar meio doentio, né? O cara tem que aprender a se libertar. Eu acho que uma boa dica é o cara pôr um relógio gigantesco ali no setup dele e ele marcar, eu vou ficar aqui 1 hora, 1h30, 2 horas. Vou brincar, vou me divertir e tchau, desligar e ir para outra coisa. Não é sair do American Truck, do Euro Truck e ir para outros games. E vai para outro game, Olha uma caçamba aqui da Nogueira, uma passou ali. Eu nem poder ver. Olha lá um reboque aqui na frente, ó. Esse reboque aí da frente é da Nogueira Transportes. Coloquei alguns aí no jogo. De vez em quando aleatoriamente aparece. Então assim, o cara marca a hora e cumprir. E daí viver a vida. Né? Ir para uma academia, ou investir no trabalho, investir em estudos, ler um livro. Desculpa aí. São Paulo tá um frio lascado, frio e chuva. Opa, um rapazinho ali fugindo. Então talvez o cara se disciplinar, e a primeira coisa que o cara tem que perceber é quando ele está extrapolando. Se o cara, ele sozinho, não perceber isso, não entender, ele nunca vai achar que está prejudicando. É a questão da terapia, né? Só funciona se o paciente quer. Se o paciente não quer, não há terapeuta que dê jeito, né? Então, o cara tem que entender e compreender que ele está sendo prejudicado. E aí a vida fictícia tomando conta da vida real, prejudicando. E da vida real tem uma coisa que eu ouvi essa semana que eu achei muito legal. Na vida real, você só tem uma vida para viver. E a pergunta é, o que a gente vai fazer dela, né? E as nossas atitudes aqui vão refletir para a eternidade. Há quem não acredite na eternidade, mas isso não faz diferença. Se a pessoa acredita, crê ou não, a eternidade existe sim. Existe um Deus sim, que é eterno, está atemporal, não está preso a um tempo como nós. E nós vamos um dia ser chamado diante dele para prestar contas, né? Porque a gente nasce no pecado, nasce no erro. Aí a pessoa vai falar, mas eu não tenho culpa de ter nascido assim, a culpa é do Adão e da Eva. Eu concordo, a culpa é do Adão e da Eva, que erraram e nos trouxeram essa bagagem, né, que a gente tem, que é nascer culpado, nascer em pecado.
A herança do pecado, ela é fatal, todo mundo nasce. Estamos culpados diante de Deus. Mas ninguém vai ser condenado, presta atenção nisso, ninguém vai ser condenado pelo pecado que cometeu ou que comete. Porque uma maneira errada de falar que nós somos todos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Falar que Deus me criou é eu reconhecer que Deus criou também o Bin Laden, Deus criou o Hitler, Deus criou o Mussolini, Deus não criou nem a mim, nem esses caras. Deus criou Adão perfeito, eterno, para viver a eternidade com ele. Criou Adão e Eva para viver a eternidade com ele. A partir do momento que o homem caiu, primeiro a mulher, depois o homem, nós passamos a ser descendência de Adão. Nós somos nascidos de Adão e Eva. Deus não nos criou. Mas Deus, como Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Ele deu a solução. E Ele começou a falar da solução que Ele deu e a preparar o mundo para receber essa solução. Lá no Gênesis, Ele já anunciou que Jesus viria para dar a solução para a gente sair dessa sinuca de bico, né, que a gente nasce já escravo do pecado. Então nós não vamos ser condenados pelo pecado que cometemos, mas sim por abrir mão da solução que Deus deu, que é a salvação através do sacrifício de Jesus na cruz. Isso sim, a pessoa que abre mão disso, que não crê, que fala, eu não quero, eu que mando na minha vida, aí não tem desculpa. Porque nasceu no pecado sem ter pedido para nascer assim. Mas falar, eu não quero a solução que Deus está dando, aí é condenação. E é tão simples, você não tem que fazer nada. Jesus Cristo pagou o preço morrendo no nosso lugar. Porque precisaria que fosse derramado sangue para que a nossa vida fosse resgatada desse pecado que está incrustado na nossa carne. O sacrifício foi pago por Ele na cruz. E na cruz Ele falou, o que eu falei lá no Gênesis, Deus veio preparando. E tudo que você vê na história da humanidade, na história do povo de Deus, é Deus anunciando Jesus Cristo. Pega todas as histórias da Bíblia, do povo judeu, tudo é Deus anunciando o resgate através do sacrifício de Cristo. Ele foi preparando a humanidade para este momento e anunciando, Ele virá. Quem já assistiu o filme 10 Mandamentos vai lembrar que quem não leu na Bíblia, mas assistiu o filme, ou conhece a história, quando Deus veio mandando as 10 pragas para que o povo fosse liberto ali da escravidão, o povo judeu, a nação judia, fosse liberto ali da escravidão do Egito. Então Deus permitiu pragas para que o faraó se sensibilizasse e libertasse o povo. E uma das últimas pragas, eu acho que foi a última, que foi a morte do primogênito da família, que passaria o anjo da morte e mataria todos os primogênitos para atingir o filho do faraó lá, embora ele tivesse sido alertado várias vezes. A mensagem do povo judeu, ou para qualquer outro povo, era assim: quem fizer a marca de sangue, matar lá um cordeiro, a marca de sangue no umbral da porta, em cima e na altura do ombro, nada mais é que a cruz de Cristo, marcada com sangue. A arca de Noé, o anúncio do dilúvio, e aqueles que entrarem na arca seriam salvos. Noé apelou várias vezes, as pessoas voltaram, viraram as costas, anunciando Jesus. E tem um monte de histórias, todas anunciando Jesus, até que Jesus veio. Quando Jesus veio, quando ele morreu, antes dele morrer na cruz, que ele falou: está tudo consumado.
todo o projeto de Deus para a salvação da humanidade foi consumado na cruz. Jesus falou: está tudo consumado. Depois ele ressuscitou e ele está vivo, lá, disponível. É só você falar: eu reconheço e quero a salvação através do sacrifício de Cristo na cruz. Eu não tenho condições de comandar a minha vida. A pior coisa que existe para o ser humano é uma coisa que Deus permite, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma grande furada, porque a gente não sabe decidir o que é bom para nós, a gente só dá cabeçada. Por que eu não vou deixar Deus dirigir minha vida? Porque é Ele que sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor. Então eu tenho que reconhecer que eu sou incapaz e deixar Ele dirigir minha vida, entregar minha vida para Ele. E eu, a partir do momento que eu aceito o sacrifício dele na cruz como o meu único e suficiente Salvador, e eu sou resgatado do pecado, eu passo a viver no reino dele. O reino que agora é parcial, ele já implantou aqui, é parcial. Mas ele promete que ele vai implantar definitivamente o reino dele, e nós vamos viver nesse reino. Aí sim, com um corpo celestial que Deus projetou lá em Adão, antes da queda, e um corpo que não adoece, um corpo que não envelhece. Mas eu tenho que reconhecer o sacrifício dele como único e suficiente para me resgatar desse pecado, entregar minha vida para ele, mas entregar mesmo, e deixar ele dirigir, deixar o meu eu pecador, descendente de Adão, deixar esse meu eu mortificar. O cristianismo e o evangelho só é para aqueles que estão dispostos a morrerem para a vida, a morrerem para o pecado, a morrerem para os enganos da vida, e nascer de novo para uma nova vida com Cristo. É muito simples, é de graça, não paga nada. Aí tem gente que fala assim: mas por que existe tanta desgraça no mundo? Deus criou o mundo e permitiu tudo isso? Aí tem uma ressalva: este mundo agora que a gente vive não é o mundo que Deus criou. Deus criou um mundo perfeito, Deus criou um homem perfeito. Tudo está assim porque o homem virou as costas para Deus. O homem estragou o mundo. Hoje o pecado que domina, a maldade, a promiscuidade, a degradação do ser humano é por conta e culpa somente do homem, não foi o Deus que criou isso. Ele está dando a chance da gente viver num novo reino, criado por Ele, sem pecado, sem culpa, a partir do sacrifício de Cristo na cruz, e a partir do momento que eu aceito, eu vou viver nesse reino dele. Mas esse mundo não é o mundo que Deus criou. Tem uma historinha do barbeiro que eu gosto sempre de falar, que tinha um senhor na barbearia, ele estava cortando o cabelo, o barbeiro cortando o cabelo dele, e ele estava lendo a Bíblia. Quando terminou de cortar o cabelo, o barbeiro ali limpou tudo, ele pagou. Aí o barbeiro fala assim: eu vi o senhor lendo a Bíblia, eu não acredito em nada disso. Não acredito que Deus existe. Aí ele falou: mas por que você não acredita? Por causa de tanta desgraça que a gente vê no mundo, tanta tristeza, tanta guerra, tanta destruição. E por que está assim? Aí aquele senhor saiu da barbearia, foi embora, ficou pensando, né, naquilo que o homem havia falado. Entrei errado aqui. Esse próximo. Deu tempo de eu corrigir sem ninguém aparecer. Eu vou entrar depois do viaduto. Enfim, aí esse homem saiu na rua, ele viu na rua um morador de rua, barbudo, cabeludo,
em situação lá de rua, né? Aí ele pegou esse homem e levou até a barbearia. Aí chegou lá para o barbeiro e falou assim: eu não acredito que barbeiros existem. Aí o barbeiro falou: como não? Eu tô aqui, você tá me vendo, eu existo. Ele falou: eu não acredito que existe. Olha esse homem aqui, ó. Ele tá barbudo, tá cabeludo. Mas por que ele tá assim? Aí o barbeiro falou assim: ele tá barbudo, cabeludo, porque ele não vem a mim. Ele não vem até aqui. Porque se ele vir, eu corto o cabelo dele, a barba e tudo. Aí aquele senhor falou assim: exatamente isso que o homem fez com Deus. Hoje o homem vive na destruição, na desgraça. Por quê? Virou as costas para Deus, porque não vai a Deus. Então, aí o livre-arbítrio que o homem tem, Deus não interfere. O homem está se destruindo, está destruindo tudo. O planeta Terra, a moral do homem, o homem é um avião com defeito sem jeito de consertar em queda livre. Em queda livre. Não tem jeito. O único jeito é o sacrifício de Cristo na cruz, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Você vai passar a pertencer ao reino de Deus. Esse sim, para a eternidade, vai ser um reino perfeito, como Deus queria lá no começo, antes da queda do homem. Aí não vai haver mais pecado. Aquele que é o anjo destruidor, né, chamado de tantos outros nomes, na verdade é um anjo caído, que teve por ambição ser igual a Deus. Esse vai ser preso. Aí ele não vai mais fazer com que o homem e a mulher sejam tentados. Então, meu amigo, falando de vida real, não da vida fictícia através de um game, você tem a oportunidade de aceitar ou não a solução que Deus deu no pecado do homem. Você pode falar: Adão pecou, a culpa é dele, não é minha. Mas você peca pela herança que você tem de Adão. E a solução é para você se libertar do pecado, dessa escravidão que tanto nos faz sofrer. É aceitar o sacrifício de Cristo. É aceitar a solução que Cristo nos deu. Para que você seja liberto definitivamente e viva a sua vida eterna com Cristo. O pessoal pinta o céu como um monte de nuvens e nós vamos ficar como anjinhos de asinhas pulando de nuvem. Não, isso não é o céu. O céu é um reino concreto, como a gente vive agora, onde Cristo vai reinar. Um lugar que você vai tocar a sua vida. E eu não consigo falar o que a gente vai fazer, porque trabalhar para nos alimentarmos não vai ser, porque isso é fruto do pecado, que Deus falou: do suor você vai se alimentar, consequência do pecado. Então, meu amigo, não custa nada, é de graça. Mas vou ter que abrir mão na minha vida, das minhas festas. Muitos vão falar de mulheres, ou as mulheres vão falar de homens, na vida. Vou ter que abrir mão de tudo isso? Não é questão de abrir mão ou não. Não é questão de pode, não pode, porque Cristo veio aqui e nos deixou o cristianismo, um reino de amor, um reino onde predomina o amor. E aí é assim, quando Cristo entrar no seu coração, não é questão de você pode ou não pode, você não vai querer mais fazer isso. Essas coisas não vão te dar prazer algum. O seu prazer vai ser em alegrar aquele que morreu no seu lugar, que pagou o preço. O seu prazer vai estar em disseminar o amor que ele deixou para a gente.
chegando aqui na minha entrega. Então o prazer da gente passa a ser a amar também, a amar, a ver a felicidade do próximo. Isso é o cristianismo. Infelizmente, com o passar dos anos, vieram as religiões ou as denominações, né? Cristo não criou nada disso, a cartilinha do que pode e do que não pode. Falou, católico, crente pode isso ou não pode aquilo. Cristo não deixou nada disso. O que Cristo deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A partir daí, passa a ser nossa vida, não uma cartilinha do que pode, o que não pode. E as coisas que não vêm de Deus, você passa a não ter prazer. Deixa eu ver onde eu vou entregar essa carga aqui. É bem aqui na minha frente, maravilha. Então, meu amigo, chegou a hora de você tomar sua decisão. Vai aceitar ou vai rejeitar? E como que faz isso? Na intimidade do seu quarto. A Bíblia fala isso, entra no seu quarto, fecha a porta. E sozinho com Deus. Conversa com Ele. Jesus, tudo isso que eu ouvi aí, se o Senhor é real mesmo, entra na minha vida, muda a minha vida. Tudo isso que esse rapaz nesse vídeo falou aí, mostra para mim. Eu quero ser salvo de mim mesmo, ser salvo do pecado que eu herdei lá de Adão e viver a vida eterna contigo. Reconhecer que você não tem capacidade de dirigir a sua vida. Fala, sou incapaz de dirigir minha vida, eu só faço besteira. Toma posse, toma conta da minha vida e me salva, me regenera. Eu quero pertencer ao teu reino. Faça essa oração. Uma coisa curiosa do Pai Nosso, presta atenção, ó. Deus fala assim, antes de começar o Pai Nosso, você lê o texto um pouquinho antes, Deus fala assim, entra no seu quarto e em segredo você vai orar assim, Pai Nosso que estás nos céus. Curioso isso. Se Deus fala para você entrar no seu quarto e orar a sós e em segredo, por que nosso? Você tinha que falar, meu Pai que está no céu, o Pai meu que está no céu. Por que Pai Nosso? Santificado seja o teu nome, venha a nós. Você percebe? A partir da entrega com Cristo, não passa a ser mais eu, mas sim nós. Nosso, é coletivo, é servir um ao outro. Isso é o cristianismo, baseado e fundamentado no amor de Cristo. O resto é religião, é invenção de homem. Eu vejo religiões aí que determinam até o cumprimento da saia das mulheres. Umas põem véu na cabeça. Outras religiões têm outros hábitos e costumes. Isso não é o cristianismo que Cristo nos deixou. Fica essa reflexão, amigo. Eu vou terminar essa carga aqui. Que Deus te abençoe e que você possa refletir. E tomar a decisão correta para a sua vida. Deus te abençoe. Você que ficou até o fim e ouviu, que realmente essa palavra possa transformar a sua vida. Para o melhor, com certeza, para o melhor. Tchau.